Alan olhou para o relógio e depois para o trem. Ele sabia que chegaria a tempo. Foi então que ele viu uma jovem com uma criança longe, que parecia diferente das outras pessoas. A mulher que acompanhava o garoto estava vestida com roupas velhas e sapatos. O garoto, que tinha cerca de 3 anos, também estava com roupas velhas. Ela segurava a mão dele com força e ocasionalmente pedia dinheiro aos passageiros apressados. Alan sempre se incomodava com mendigos. O que a impedia de trabalhar? Ele se perguntou. Quando a mulher se aproximou, Alan congelou de espanto, ele a reconheceu. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Uma multidão se reuniu na plataforma de passageiros da estação ferroviária de uma pequena cidade. Lá, havia um grupo tocando música, enquanto outras pessoas estavam vendo algumas pessoas indo para o exército. Um homem com uma guitarra tocava animadamente música, enquanto outros choravam. O personagem principal dentre aquela multidão era um jovem, um cara alto e forte com uma grande mochila nas costas. Ele respondia constantemente a alguém, balançando a cabeça em acordo, prometendo algo. O homem abraçava uma garota frágil perto dele que estava chorando baixinho, enterrando o rosto em seu peito. Com a outra mão, ele abraçou uma mulher mais velha que, apesar de tentar evitar, tinha lágrimas escorrendo traiçoeiramente pelos olhos dela. Um homem de cabelos grisalhos também estava por perto, dando tapinhas no ombro do homem e suspirando pesadamente. O pai, a mãe e a namorada do soldado queriam que tudo aquilo fosse apenas um sonho triste. Mas então eles ouviram o apito do trem elétrico e todos congelaram. O vagão parou perto da família. Todos correram para abraçá-lo. Sirva honestamente, filho, disse o pai. A mãe chorou, abraçando o filho com força, e a namorada também o abraçou. Não fiquem tristes, disse Alan com uma voz trêmula. Pai, mãe, Karen, tudo vai ficar bem. Estou indo, mas voltarei em breve. Após beijar sua mãe e namorada, ele acenou para todos e seguiu em frente para o trem. Toda a família acenou as mãos em uníssono enquanto o trem lentamente seguia em frente. Alan olhou pela janela e acenou de volta. Logo o trem ganhou velocidade e ele partiu para terras distantes. A namorada de Alan, Karen, se levantou e assistiu ao trem ir embora. O que você está esperando? Sussurrou a mulher mais velha. Ele já foi, e não pense que Alan voltará para você quando retornar. O que você está dizendo, senhora Cristina? Respondeu a garota tão silenciosamente. Eu amo seu filho e com certeza vou esperar por ele. Não me faça rir, respondeu a mãe com raiva. Você é como sua mãe, vai agitar o rabo na frente de outros homens e esquecerá meu Alan. Ela queria dizer outra coisa, algo doloroso para a menina, mas o marido dela puxou pelos ombros e a levou para longe da plataforma. A senhora Cristina foi obedientemente e enxugou as lágrimas novamente. José, disse ela com uma voz triste, eu posso ver como ela é, ela não combina com Alan. Que pessoa sem vergonha ela é por vir aqui num dia assim. O que podemos fazer se nosso filho escolheu ela? Respondeu José. Todos vocês homens são iguais, continuou a mulher. Você não pensa com o seu cérebro, mas com outra parte do seu corpo. Karen ouviu a conversa deles e isso a machucou demais. Por que os pais de Alan não gostavam dela? Ela nunca tinha dado qualquer motivo para falarem mal dela. Karen e Alan eram colegas de classe no último ano. Eles desenvolveram seus primeiros sentimentos puros e ingênuos um pelo outro. Alan levava Karen da escola para casa e eles faziam caminhadas noturnas em sua cidade natal. Eles estavam tão felizes juntos que nunca sequer pensaram em relacionamentos adultos. Eles só tiveram seu primeiro beijo 2 meses após começarem a namorar. Alan costumava levantar sua namorada pequena e girá-la, ela sorria de felicidade. Sim, eles eram felizes juntos. No dia da formatura, eles fugiram de todos e se sentaram à beira do rio até de manhã. Eles conversaram abraçados e fizeram planos para o futuro. Foi assim que eles conheceram seu primeiro amanhecer adulto na vida. E eles não se importavam com o que os outros estavam fofocando pelas costas. Os dois sabiam que não tinham feito nada vergonhoso. Alan estimava Karen como o maior tesouro em sua vida. Depois de terminar a escola, eles queriam se casar imediatamente, mas os pais de Alan se opuseram. Sempre pensaram que o relacionamento de seu filho com Karen era algo frívolo. Agora eles estavam preocupados.
A senhora Cristina começou a persuadir seu filho de que Alan poderia ter muitas garotas como Karen, ou melhor ainda. O senhor José concordou com sua esposa, preferindo apoiá-la em tudo. Afinal, ela era sua chefe na vida e no trabalho. A senhora Cristina trabalhava como chefe no departamento de construção na administração da cidade, enquanto José era apenas o motorista da empresa. O que mais irritou a senhora Cristina foi que seu filho havia escolhido uma garota simples como sua noiva, que era filha de mãe solteira. A mãe de Karen, Carla, ficou grávida quando morava na capital há muitos anos e deu à luz Karen. Ninguém sabia quem era o pai. Carla trabalhava como uma simples costureira, costurando fantasias para artistas em um centro cultural local e fazendo alguns trabalhos em casa. A senhora Cristina não queria se associar com uma família assim e já havia encontrado uma noiva para seu filho, a filha do prefeito, Rafaela. Embora Rafaela não fosse tão bonita, ela apresentava grandes qualidades. A senhora Cristina incentivou seu filho a ser amigo de Rafaela, mas ele recusou. Ele disse que só precisava de Karen. Após terminar a escola, Alan se tornou incontrolável para seus pais. A senhora Cristina queria mandá-lo estudar em uma faculdade de prestígio, mas de repente ele decidiu ingressar no exército. Ele disse que um homem de verdade devia cumprir seu dever. A senhora Cristina chorou e abraçou o filho, implorando para ele ficar, mas sem sucesso. Ela até foi para o conselho de alistamento secretamente para isentar seu filho do exército, mas o comissário era um verdadeiro militar que percebeu as intenções da mãe. Ele aconselhou a mãe a ser orgulhosa por ter criado um filho que não procurava desculpas e brechas, mas queria cumprir honrosamente seu dever para com a pátria. É claro que isso era verdade, mas a segunda razão para sair para o exército era que Alan esperava que, durante esse tempo, sua mãe finalmente se acalmasse e aceitasse Karen. E quando ele voltasse, eles iriam se casar. A senhora Cristina não acreditava na sinceridade dos sentimentos de Karen por ele. Alan não tinha dúvidas sobre o que sentia por Karen. Eles passaram a noite anterior à partida de Alan juntos, como fizeram no baile de formatura, sentados e abraçados em silêncio à beira do rio. Alan, eu te amo, sussurrou Karen. Se você quiser, podemos nos unir até que a morte nos separe. Eu realmente quero isso, ele admitiu, mas não vamos nos apressar. Eu voltarei, nós nos casaremos e tudo ficará como deveria ser. 6 meses se passaram. Alan serviu na Força Aérea e adorava Karen. Ela escrevia para ele com frequência e às vezes eles até conseguiam falar ao telefone. Havia mensagens frequentes de seus pais também. E então, Karen sumiu de repente em silêncio. Não havia cartas nem mensagens, e o telefone dela estava inacessível. No começo, Alan esperou pacientemente. Então, perguntou ao seu amigo Henrique como Karen estava, mas Henrique disse que não via Karen há muito tempo na cidade. Depois, a mãe de Alan ligou. Alan perguntou a ela sobre sua namorada. Ela não queria, mas teve que responder. E então, sua mãe disse algo terrível e inacreditável. Eu não quero chatear você, filho, mas eu estava certa, respondeu a senhora Cristina com um suspiro. Sua querida Karen acabou sendo uma desgraçada, ela não esperou por você. Mãe, eu não acredito em você, exclamou Alan. Você está acusando Karen, mas ela não é assim. Sim, ela é filho. E exatamente assim. Ela está grávida e ninguém sabe quem é o pai. Eu a vi na cidade, ela anda com um olhar cabisbaixo, que pena. Uns 5 ou 6 meses, ela deve ter dormido com alguém logo depois que ela viu você partir. Alan queria gritar com sua mãe que ela estava errada. Karen não poderia ter feito isso. Mas então, por que ela estava grávida? Depois da conversa com sua mãe, Alan não era ele mesmo. Ele ficou com febre e foi para a enfermaria. Os médicos não conseguiam entender o que estava errado com ele. Na verdade, foi tudo devido ao estresse e ao choque. Uma semana depois, Alan se acalmou e decidiu deixar sua amada viver como ela queria. Ele não queria mais vê-la. Alan terminou de servir dignamente e então imediatamente assinou um contrato. Sua vida militar continuou. Tudo parecia calmo no início, mas depois um conflito militar seguiu outro. Por 4 anos, Alan nunca voltou para casa. Mesmo quando ele teve férias, não voltou porque ele não sentiu falta de casa e de seus pais. Ele só tinha medo de encontrar Karen. Ele era um militar, um paraquedista, mas estava com medo de que seu coração não suportasse o ressentimento quando ele se encontrasse com a traidora.
Seus pais estavam preocupados de que seu filho tivesse esquecido o caminho de casa e pediram que ele voltasse para casa pelo menos uma semana, mas Alan sempre teve uma resposta falsa para isso. Os chefes não o deixavam voltar. Mas um dia, ele foi chamado pelo chefe da unidade e disse que o comissário militar da cidade natal de Alan ligou para ele e disse que sua mãe estava reclamando que seu filho não tinha recebido férias por vários anos. "Você sempre tira férias, não é?", perguntou o comandante. "Eu tiro", concordou Alan, "mas eu nunca fui para casa uma vez. Por que eu não quero?" O chefe da unidade imediatamente percebeu que o motivo era a garota, e portanto, aconselhou Alan a esquecer sobre ela e ir ver seus pais. Alan teve que voltar para casa para tranquilizar sua mãe. E então, ele viajou. Na estação central, onde o trem parou por cerca de 30 minutos, Alan decidiu caminhar um pouco e comprar algo para comer na praça da estação. Ele chegou à primeira barraca e ficou na fila. As pessoas ao seu redor estavam agitadas. Alan olhou para o relógio e depois para o trem. Ele sabia que chegaria a tempo. Foi então que ele viu uma jovem com uma criança longe, que parecia diferente das outras pessoas. A mulher que acompanhava o garoto estava vestida com roupas velhas e sapatos. O garoto, que tinha cerca de 3 anos, também estava com velhas. Ela segurava a mão dele com força e ocasionalmente pedia dinheiro aos passageiros apressados. Alan sempre se incomodava com mendigos. O que a impedia de trabalhar? Ele se perguntou. Quando a mulher se aproximou, Alan congelou de espanto. Ele a reconheceu. Era a Karen. Seus olhos encontraram os dela. Karen também o reconheceu, estremeceu e depois virou-se e correu na outra direção, agarrando o menino em seus braços. Alan correu atrás dela. Ele não entendia o porquê, mas sabia que tinha que falar com ela. Sim, ele estava muito ofendido com Karen, mas certamente não desejava tal destino para ela. Ele a agarrou pelos ombros. "Karen, pare", ele gritou. A mulher virou o rosto para ele, refletindo dor e desespero. Ela agarrou a criança ainda mais apertada e lágrimas correram pelo seu rosto. Vendo que a mãe estava chorando, o menino também começou a chorar. "Estou magoada", Karen disse. Magoada, Alan voltou a si e soltou a mão dela. "Eu sei que você não esperou por mim, eu estava furioso com você e não queria mais te ver, mas agora que nos encontramos, vamos conversar. O que aconteceu com você? Por que você está assim? O que você está fazendo aqui?" Karen apenas ficou em silêncio e balançou a cabeça em resposta. "Sinto muito por interromper, mas estamos partindo", gritou um jovem para Alan. "Entre no trem." Alan olhou para Karen e a criança. Ele não poderia deixá-los agora, embora Karen o tivesse traído. Ele só precisava ajudá-la. "Eu não vou", ele gritou para o condutor. "Por favor, você pode jogar minhas malas fora do vagão?" O homem pegou a mala e a bolsa. Karen ficou por perto e não estava mais chorando. O garotinho aninhou-se contra o peito dela e adormeceu. Eles se sentaram em um banco na praça da estação, ambos silenciosos e inseguros sobre como iniciar a conversa. Finalmente, Alan falou. "Minha mãe me contou sobre sua gravidez", ele disse. "Por que você não explicou nada para mim? O que aconteceu com você?" "Sua mãe disse o que disse, e você acreditou nela?" Karen sorriu amargamente. "Como eu poderia não acreditar?" Alan disse. "Realmente existe uma criança." Alan acenou com a cabeça para o garoto que já estava dormindo pacificamente nos braços de sua mãe. "Uma criança", Karen sussurrou, "mas você não sabe de nada. Eu direi a você e você decidirá por si se deve acreditar em mim ou não." 4 anos atrás, a vida de Karen foi destruída. Uma semana após se despedir de Alan, ela foi a uma faculdade de medicina para entregar seus documentos. Seus documentos foram aceitos e Karen tinha uma grande chance de se tornar uma médica. A garota estava de bom humor quando saiu do prédio. Lá, ela conheceu Henrique, ex-amigo de Alan. Na hora, ela pensou que ele estava ali por acaso, mas não foi o caso. Henrique ofereceu uma carona no carro de seu pai e Karen concordou. Ele lhe ofereceu um café que ele tinha supostamente acabado de comprar em uma máquina de venda automática. A garota bebeu sem suspeitar e só acordou tarde da noite na cama com Henrique. Karen não se lembrava de nada, mas sentiu que o canalha havia se aproveitado dela e ele não escondeu. "Você não é tão ruim", Henrique disse isso com um sorriso atrevido.
Gostei, acho que Alan vai gostar também quando ver o vídeo. Que vídeo? Karen sussurrou horrorizada, cobrindo-se com um cobertor. Aqui, Henrique mostrou a ela o vídeo. Karen assistiu e lágrimas escorreram pelo seu rosto. Ela estava envergonhada, magoada e enojada. Você colocou algo no meu café, ela adivinhou. Eu vou à polícia. Vá em frente, Henrique encolheu os ombros. Mas provavelmente você esqueceu que meu tio é o chefe de polícia. Eu não entendo por que você fez isso. Alan é seu amigo. Estávamos nos dando bem, eu não esperava que você fosse assim. Não faça de mim um monstro, Henrique respondeu. Naquela noite, Karen saiu correndo do apartamento de Henrique e chorou a noite toda em casa. A única pessoa para quem ela poderia explicar tudo era a mãe dela. Elas choraram a noite toda e Carla incentivou a filha a ir à polícia, mas Karen decidiu firmemente que não queria espalhar a notícia. Ela queria esquecer toda a história. Ela esperaria Alan voltar e então contaria tudo a ele. A princípio, Karen continuou a se comunicar com Alan, mas a senhora Cristina descobriu sobre o ocorrido. Um dia, encontrou a garota na rua e exigiu que ela parasse de interferir na vida de seu filho. Caso contrário, ela enviaria o vídeo para ele. Karen se afastou dela, horrorizada. E então, Karen percebeu que estava grávida. Seu primeiro impulso foi se livrar do bebê, mas a pessoa que ela visitou para fazer este procedimento avisou que teria sérias consequências. No futuro, ela não seria capaz de dar à luz. Muitas lágrimas foram derramadas, mas Carla convenceu sua filha a ficar com a criança. Karen decidiu ficar em silêncio até sua chegada. A mãe dela estava certa, ele voltaria e tudo ficaria bem. Quando Karen estava grávida de 7 meses, a casa dela e de sua mãe pegou fogo e elas ficaram sem teto. Carla e sua filha grávida se estabeleceram em uma casa antiga não muito longe da estação, com uma tia idosa. Logo, Karen deu à luz um filho e o chamou de Alex. Ela tentou não pensar em Alan, percebendo que seus caminhos tinham definitivamente divergido. Mas mais problemas vieram em sua direção. A tia morreu e a mãe de Karen, que trabalhava dia e noite em uma máquina de costura para ganhar mais, teve um derrame. Por 1 ano e meio, Karen cuidou de sua mãe, que mal conseguia andar, e criou o bebê. O dinheiro estava catastroficamente em falta e Karen percebeu que não teria nada para preparar o almoço em certo dia. Ela se sentiu envergonhada a ponto de chorar, mas não viu outra saída senão ir à estação de trem para pedir esmolas. E foi assim que ela encontrou Alan. Alan ouviu Karen, e apesar das mentiras de sua mãe, ele acreditou que ela ainda era a mesma pessoa pura, brilhante e sincera, apenas murchando como uma flor que não recebeu misericórdia do vento cruel. Mas tudo poderia ser consertado. Alan tinha vergonha de tudo isso. Ele nunca duvidou das palavras de sua mãe. Nem lhe ocorreu que Karen poderia ter sido abusada. Seu amigo e sua mãe foram quem começou tudo. Alan entendeu tudo e acariciou gentilmente a cabeça da criança adormecida. Eu não vou deixar vocês dois, ele sussurrou, e Karen encostou-se nele com lágrimas fluindo. Ele passou as férias inteiras com Karen e Alex, arrumando a velha casa, comprando todos os itens essenciais, móveis, comida e roupas. Uma semana antes de sua partida, eles se casaram sem festa de casamento ou roupas lindas. Ele também adotou Alex. Ele voltou para sua cidade natal para contar aos seus pais o que pensava deles. A mãe soluçou e gritou que ela tinha feito tudo pela sua felicidade, enquanto o pai dele sempre cedeu. Alan disse com firmeza: Alex é meu agora. Karen é minha, e por falar nisso, meus queridos pais, estou vendo vocês pela última vez. Alan saiu batendo a porta. Então ele encontrou seu ex-amigo Henrique. Quando Henrique percebeu que Alan sabia tudo, ele ficou cheio de medo, caiu de joelhos e implorou por perdão. Sem dó, medo ou piedade, Alan descarregou toda a sua raiva em Henrique. Não existe perdão sem antes sofrer as consequências pelo que você fez. Agora que você virou um Zé Ninguém, quem sabe quando eu estiver à beira da morte eu te perdoe pela sua traição. Depois que disse isso, ele saiu. 1 ano depois, quando Carla melhorou, Karen e Alex se mudaram para a cidade militar onde Alan estava. E construíram uma vida lá. O que você acha da atitude de Karen sobre não ir à polícia mesmo após sofrer tal abuso? Será que isso acontece com frequência? E o que fazer para evitar? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço,
por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.